De volta com o nosso Manhã TCM, nessa manhã de sexta-feira, mês de junho acabando, último final do Mossoró Cidade Junina. Eu tenho certeza que você está nesse clima. E que tal estar por lá sorrindo, hein? Sorriso bonito. Às vezes você deixa, né, algumas oportunidades, porque você não tem aquele sorrisão, tem vergonha, porque o dente não está legal. É sobre isso que a gente fala hoje no nosso Saúde Clínica News. E hoje a gente está recebendo aqui o especialista em reabilitação oral, doutor Amilcar Freitas. Ele que é de Natal, né, doutor? Sou de Fortaleza, mas resido em Natal atualmente. E vem falar sobre isso, a estética do sorriso, né? Como é que você vai ficar aí achando que não tem mais jeito? Porque hoje tem jeito para tudo, né, doutor? Bom dia. Com certeza, para quase tudo temos como dar uma melhorada no sorriso dos nossos clientes, sem dúvida nenhuma. O que se procura mais hoje em dia quando se fala de estética? Em geral, a população está, em virtude do que mostra nas mídias, principalmente um sorriso bem branco, claro, especialmente as mulheres mais jovens e com os dentes alinhados, com um bom brilho, uma boa textura. E é isso que normalmente elas vêm procurar quando não encontram isso no sorriso dela, quando fazem algum selfie, postam alguma foto na internet e não observa isso no sorriso delas. Então é basicamente isso que elas vêm procurar. A mulher procura mais do que o homem? Ainda sim, mas cada vez mais os homens estão procurando, em especial os tratamentos que envolvem estética. Essa coisa do dente branco, às vezes se a pessoa quer um dente muito branco, fica meio artificial? Eu, ao contrário de alguns colegas, concordo com isso. Para mim, a naturalidade do sorriso deve ser a primeira opção dentro do plano de tratamento. Agora, tem realmente pacientes que chegam querendo, às vezes até exigindo o sorriso mais branco do que ficaria mais natural, de acordo com o tom de pele, de acordo com a idade, que a gente procura chegar no meio termo e deixar o cliente satisfeito, logicamente. Porque tem gente que quer tão branco que chega a ficar meio transparente, né? Você olha assim, você vê que aquele negócio não é do normal. Ou pior ainda, branco opaco, que é o que não se deseja, que aí fica muito artificial. Não fica aquele branco com brilho, né? Exatamente. Essa coisa do clareamento, que é o que se procura mais. Hoje em dia, quais são as técnicas mais usadas? Então, hoje em dia, faz-se bastante clareamento dentário, principalmente antes do tratamento reabilitador propriamente dito. Então, tem várias técnicas já consagradas na literatura, o que a gente acaba utilizando muito por conveniência para o paciente e também para ter um resultado já imediato, é uma técnica que a gente chama associada, que a gente faz um clareamento em consultório, que já dá um clareamento mais rápido, um efeito imediato para a visualização do próprio cliente, e aí depois ele faz um clareamento caseiro com moldeirinhas, por torno de 3 a 4 semanas. Esse já tem um resultado que é um pouco mais demorado para se ver o resultado, porém é ele que garante a longevidade do clareamento dental. E finalizamos com mais um clareamento em consultório, por isso que nós chamamos de técnica associada. Então, com isso, conseguimos resultados rápidos e duradouros por longo tempo. E essa coisa, durante o clareamento, você não pode tomar Coca-Cola, vinho, né? Tudo que tenha algum pouquinho de cor, isso é verdade? Tem um pouco de mito, não pode seguir isso à risca também. Vamos supor que você esteja numa confraternização familiar, todo mundo tomando vinho tinto, não vai fazer mal algum se naquele período, naquela noite, você tomar uma bebida ou tomar um café, não quer dizer que o dente vai ficar vermelho, escuro ou preto por conta disso, não. Recomenda-se evitar o uso frequente, o fumo contínuo também, mas é importante sim que controle um pouco com relação à dieta, especialmente em relação a esses alimentos mais pigmentados. Última pergunta sobre clareamento, que a gente tem muita coisa para falar. Hoje em dia o mercado, ele disponibiliza propagandas que prometem, né? Um creme dental que com 14 dias, na segunda semana, você já está com dente branco, não sei o quê. Essa é muita mídia? Tem muito marketing envolvido nisso, sem dúvida nenhuma. Os géis que os profissionais, os dentistas usam em consultório, têm concentração de substância clareadora muito maior do que esses que são apresentados nos cremes dentais. Então, lógico, tem substâncias que apresentam, sim, o poder de clarear os dentes, só que em concentração muito baixa. E se realmente quer um resultado visível aos olhos de todos, é necessário procurar um dentista para fazer esse clareamento. Esse clareamento, por meio de géis dentais, cremes dentais, ele serve até para corroborar, para servir como uma forma
para ir paralelamente ao clareamento supervisionado pelo profissional, mas numa concentração muito baixa. Pois é. E outro tratamento que a gente já falou, inclusive aqui com o doutor Flávio, ele que participou de um curso com o doutor Amilca, é a questão da lente de contato, né? Que algumas pessoas até se espantam. Oxe, lente de contato não é no olho? Não, tem no dente também. Exato. Essas lentes de contato dentais, na verdade, elas recebem esse nome por ter uma espessura extremamente fina, à semelhança das lentes de contato oculares. E elas são pequenas pecinhas extremamente finas, com 0,5, 0,4 milímetros de espessura, que vão ser coladas de forma adesiva à superfície dentária, muitas vezes sem nenhum preparo, sem nenhum desgaste dentário, desde que esteja corretamente indicado, para alterar não apenas cor dos dentes, mas principalmente formato dos dentes, alongar dentes que estão desgastados pelo envelhecimento fisiológico, ou que é muito comum, algumas pessoas que têm espacinho entre os dentes. Então, a gente fecha esses espacinhos que nós chamamos de diastemas com essas lentes de contato dentais, que nada mais são facetas laminadas, facetas de porcelana, mas que não requer um desgaste dental clássico para fazer. Então, é muito mais fácil os pacientes aderirem a essa técnica por não desgastar o dente deles. Quer dizer que se eu for colocar faceta, geralmente eu tenho que desgastar? Às vezes muito pouco, mas a faceta convencional requer um mínimo desgaste dentário. Já as lentes de contato são realizadas sem nenhum desgaste dentário. É até bom que isso fique bem claro, não só para a população em geral, mas para a própria comunidade de dentistas, porque se confunde muito essa terminologia. Facetas e lentes de contato. Exatamente. Existe a diferença, não é a mesma coisa. A lente de contato é um tipo de faceta laminada, porém sem a realização de um desgaste dentário clássico. Aí a gente tem um vídeo sobre isso, né? Vou exatamente ilustrar a transformação de sorriso por meio de um vídeo que mostra a colagem dessas lentes de contato e elas são coladas de forma definitiva, que nem eu mesmo depois, se eu quiser remover, eu não consigo. Não sai mais? Não. Ou coisa boa. Então vamos ver. Então, vocês veem um sorriso inicial, com alguns diastemas entre os dentes, esses espacinhos entre os dentes, e aí, após já preparado tanto a superfície dentária, como a pecinha de porcelana, a lente de contato, nós vamos posicionando ela sobre os dentes do paciente. Veja o quanto que clareia um pouquinho, né? O quanto que alonga. Aí é posicionado, na verdade, uma reconstrução, um redesenho do sorriso dos nossos clientes. Polimeriza esse cimento de tal forma que a gente não consegue remover essa peça. O paciente, com o tempo, ele esquece que tem lentes de contato cerâmicas. E aí você vê o resultado final, a naturalidade, o brilho. Na foto seguinte a esse vídeo, se puder postar a primeira foto, vai para poder comparar o antes e o depois. Então, você vê a diferença no sorriso, isso já com 1 ano de acompanhamento. Então, você consegue alongar mais esses dentes para ficar harmônico com os lábios, principalmente o lábio inferior, e também fechar esses espacinhos entre os dentes. Então, dá um sorriso mais jovem. A gengiva ali parece que era maior em cima, né? Exatamente. Nesse caso, foi associado também a um procedimento de plastia gengival. Quando é feito plastia gengival, é exatamente para pegar dentes que estão curtinhos, como esses dois da frente, os dois incisivos centrais, e alongá-los um pouquinho para dar um sorriso mais harmônico. Qual material que é feito, essa lente de contato e faceta? Tanto lente de contato como facetas de porcelana são confeccionadas com o mesmo material que a cerâmica odontológica. E elas, nos últimos anos, na última década, a indústria odontológica tem evoluído bastante a ponto de fazer elas extremamente finas e com resistência superior até aos dentes naturais. Porcelana, cerâmica, resina... Não, resina já é um material diferente. Resina já são materiais para fazer restaurações diretas, mais conservadoras. Pode-se fazer facetas de resinas, é um material que tem um custo mais baixo, logicamente, mas que também a durabilidade, a resistência ao manchamento, a alteração de cor é reduzida comparada à cerâmica, que tem uma longevidade no meio oral muito mais longo. A gente, quando fala nessa coisa de reabilitação oral, de ver um sorriso bonito, tem um sorriso que ficou muito conhecido no Brasil, que foi reconstruído, que é o do Ronaldinho, né? Ele que fez ali, os dentes eram muito pequenininhos e era dentuço, aquela coisa toda, e acabou se falando que gastou em média de R$150 mil. Ainda é um tratamento caro esse?
Depende. Até tem um caso, trouxe mais 2 imagens para vocês verem de sorrisos que foram redesenhados com essa mesma técnica. Então, vê as outras fotos que tem, Adriano. Esse aí é Tira um pouquinho a Tasha, por favor, obrigada. Esse aí é um caso semelhante, inclusive, ao do Ronaldinho Gaúcho. Aí é um atleta daqui do nosso estado, do Renan Barão, que foi realizado lá por nós na Clínica Vila Sorriso, em Natal, que, assim como o Ronaldinho, a indicação primordial para ele era tratamento ortodôntico para alinhar esses dentes, previamente. Porém, é complicado de se fazer em alguns atletas, em pessoas que trabalham com imagem, modelos, fazer alguns tratamentos ortodônticos, procedimentos cirúrgicos mais avançados. Então, eles nos procuram para ver o que é que pode se fazer, considerando que há limitações, mas dentro das possibilidades. Ainda é o dele? Esse aí já é de uma senhora de meia idade, em que a gente procurou alongar os dentes dela, melhorando a harmonia com a curva do lábio inferior, para dar um aspecto de um sorriso mais jovem, como se observa nas imagens, sem dúvida nenhuma. Então, a gente, nesses casos, precisa fazer, aí já não são lentes de contato, já são facetas laminadas cerâmicas, em que faz-se um mínimo desgaste para realinhar o sorriso. E essa questão do Renan Barão. O cara luta, né? O cara é lutador. Tem perigo de bater alguma coisa, lente sair? Esse é um caso que eu até uso para falar aos meus alunos, que realmente exemplifica o quanto eu acredito na técnica, no que eu estou utilizando. Porque se eu estou fazendo isso nele, que está sujeito a impactos, logicamente, é porque eu confio na técnica de cimentação, de colagem e na resistência do material. Bota aí, por favor, a foto lá do Renan Barão, Adriano. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre estética, de sorriso, reabilitação oral. E esse aí é o Renan Barão, né, aquele lutador. E o que foi feito no sorriso dele, o doutor está falando aqui, que pode ser feito em quem precisar, né? Agora, logicamente, após a realização do tratamento, a finalização, nós confeccionamos também um protetor bucal que todos eles, mesmo que não tenha tratamento estético com cerâmica, mesmo que sejam dentes naturais, eles têm que usar, porque da mesma forma que pode vir a fraturar os dentes naturais, mediante o impacto a um soco, pode fraturar também a cerâmica, lógico, mas a resistência delas são semelhantes da cerâmica, consegue forças de resistência até superior ao esmalte dental. Então a gente pode dizer que dura quanto tempo assim um tratamento desse? Isso eu vou dizer que é relativo, porque depende não só do material, mas também do cuidado da pessoa. Muitas vezes, o paciente não perde o elemento dentário, não por fratura, porque trincou a porção coronária do dente, mas sim porque teve uma infiltração, contaminação bacteriana e por processos biológicos veio a prejudicar a inserção desse dente. Então, requer também os cuidados com higienização do paciente. Então, com relação à escovação, à utilização do fio dental, é vida normal. Mastigação, como se tivesse dentes naturais. Porém, o paciente tem que ter cuidados específicos com higienização, como com os dentes naturais. A literatura fala que, em média, dura de 10 a 12 anos, sem alterar a cor, sem nenhum prejuízo. Mas tem casos com 25 anos de acompanhamento que não requer substituição. Como da mesma forma, se de repente estiver andando de bicicleta, andando de skate, patins, tropeçar e cair, bater os dentes no chão, pode quebrar as facetinhas em pouco tempo. Pois é, tanto natural como com faceta também vai passar por isso. E o doutor falou aqui em relação à higiene, a gente sempre fala, é um assunto reincidente em relação à higiene. Muita gente não sabe usar o fio dental. Acho que o fio dental é depois da escovação. Desde que o fio dental é antes, gente. Aqui mesmo a gente fez uma pesquisa, estava todo mundo meio em dúvida, né? E isso também, quando se tem faceta ou lente de contato, deve ser usado com cuidado o fio dental. Mesmos cuidados que os dentes naturais. Passa entre um dente e outro, passando pelo ponto de contato entre eles e entra levemente em cada sulco gengival dos dentes adjacentes, dos dentes vizinhos. Aqueles que não estão habituados a usar o fio dental, quando vêm a usar depois de um período de uma semana, um mês, que seja, tem um leve sangramento. Não se apavorem com isso, é normal porque a gengiva estava levemente inflamada. Não deixar o fio dental, deixar de passar o fio dental por conta disso. Nessas situações, continuar passando toda vez que for escovar os dentes. Para evitar essa questão de passar antes ou após a escovação, muita gente gosta de passar depois.
para ter um conforto com relação ao odor, principalmente, mas nessas situações pode-se até fazer uma escovação antes, depois o fio dental e depois fazer uma outra escovação. Aí fica bom demais, né? E sempre lembrando, após as refeições. Sempre, né? Esse negócio... eu escovo o dente quando eu acordo. Aí já é demais, né? Comeu, não é 3 vezes ao dia também, não. Se comeu 4 vezes, 5 vezes, tem que estar aí fazendo essa questão da higienização. Tem alguma contraindicação, faceta ou lente de contato? Não vou dizer contraindicações absolutas, mas tem alguns tipos de pacientes que requerem alguns cuidados especiais. Por exemplo, pacientes com hábitos parafuncionais. Seriam isso? Que tem apertamento dental, ou bruxismo, que é o hábito de ranger os dentes durante o sono. Eles levam mais estresse aos dentes naturais e às lentes de contato. Então, nesses pacientes, a gente precisa fazer posteriormente a instalação de uma plaquinha miorrelaxante para controlar esse bruxismo noturno, ou mesmo a aplicação de toxina botulínica, o famoso Botox, na região de músculos temporal e masseter, para diminuir a hiperatividade responsáveis por esses hábitos. Isso quem faz é o próprio profissional, o próprio dentista está habilitado a fazer esse tipo de procedimento. Exatamente, para questões funcionais, como para corrigir sorriso gengival, aplicação, controle de bruxismo, o dentista está habilitado para fazer isso. A gente viu nas fotos aí no vídeo também, que a maioria faz nos dentes todos, mas de repente você tem um dente que afastou, ou que, né? Eu, por exemplo, eu não tinha um buraquinho agora que apareceu. Depois da idade, né? A pessoa vai ficando velha, aparece tudo. Pode ser feito só num dente, só uma correção? Esse tratamento serve para dentes isolados, casos unitários, ou para múltiplos elementos. Vai de acordo com a indicação de cada paciente para ajustar ele. É muito importante que, para falar da longevidade, quanto tempo durem, ele tem que estar, esses elementos cerâmicos têm que estar muito bem ajustados na mordida, na oclusão, com os dentes antagonistas, no caso dos superiores, com o arco inferior. Então, a gente tem que fazer uma oclusão muito bem ajustada para isso. Alguns pacientes, a gente envolve 2, 3, 6 elementos, porque eles têm, algumas vezes, desarmonias da oclusão e envolvem mais elementos. Mas pode ser feito sem problema nenhum em elementos isolados. As pessoas que vão fazer perguntam muito em relação à mastigação, se vai mudar alguma coisa? Lógico, o paciente que havia diastemas, espacinhos entre os dentes, é óbvio que ele está acostumado com a passagem de ar. Mas com o passar do tempo, isso em questão de dias, 4, 5 dias, no máximo uma semana, o paciente já se habitua e para melhor, lógico. Porque pode ele não mudar vai ter a voz mais um pouco? Não. Algumas vezes, quando se faz um alongamento dentário excessivo, pode ter uma adaptação com relação à fala. A gente também não pode alongar da forma que o paciente desejaria. Tem alguns espaços, como por exemplo, não podemos invadir o espaço funcional livre para a pronúncia da fala, para posicionamento da língua, para articular alguns fonemas que não podem ser superados. Tem que ser bonito, mas também você tem que ficar bonita, né? Falar direitinho, exatamente. Essa coisa toda. Doutor, prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Tá? Infelizmente, nosso tempo já passou faz tempo, né? Mas esse é o nosso quadro que fala aí sobre saúde bucal e tem a assinatura da Clínica News, esse espaço integrado, sempre com o doutor Flávio, mas, como a gente falou, o quadro vai ficar recebendo convidados e o doutor Amilcar foi aí o nosso convidado de hoje. Tem reapresentação à noite e também amanhã na reprise do Manhã TCM. O importante, último recado aí para quem quer um sorriso bonito e acha que não tem como, não tem mais jeito não, aqui eu vou mandar logo arrancar, aquela coisa toda. Procure preservar seus dentes e não considere seu aspecto psicossocial, seu psicológico somente ao sorriso. Lógico que ele é a carta de visita para qualquer um, mas tem que cuidar também do psicológico, da autoestima, estar bem como um todo para ser uma pessoa feliz aí no meio de todos. E sorrir, né? E sorrir que não faz mal a ninguém, pelo contrário. Pois um cartão de visita especial para todo mundo. Obrigada, então. A gente vai para o intervalo, volta daqui a pouco, não sai daí.